Vamos então ao tópico 1, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3:2. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3:2, confere com Efésios 5:18. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então Paulo chama aqui o ministério de bons despenseiros, ou seja, aqueles que buscam diretamente de Deus aquilo que Deus tem para revelar à igreja, revelar às pessoas em geral. Então, aquele que tem intimidade com Deus, que busca essa intimidade, e essa intimidade é buscada com muito jejum, muita oração, muito estudo da palavra de Deus, buscando também a revelação que vem através do Espírito Santo. Então, quem inspirou os escritores da Bíblia que escreveram foi o Espírito Santo. E Jesus diz que o Espírito Santo é o nosso professor. Ele diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então devemos buscar essa comunhão com o Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. Sabendo que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então nós temos que, em oração, buscarmos essa palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós estivermos pregando, ensinando a palavra de Deus, nós devemos também transmitir aquilo que nós recebemos na intimidade com Deus, orando, buscando a Deus, buscando a revelação desse Deus poderoso, de maneira que Ele fale conosco e nós possamos revelar às pessoas segredos, revelar às pessoas coisas ocultas às pessoas, coisas que as pessoas não conseguem descobrir lendo a Bíblia ou conversando sobre religião. Então, coisas que vêm diretamente de Deus. E coisas que não são conseguidas por aqueles que vivem embriagados. Esse embriagados tanto tem a ver com a bebida alcoólica, como embriagados com as coisas do mundo. Então, as pessoas que estão aí como que tontas, né? Como que aí sem perceber as coisas à sua volta, sem olhar para os acontecimentos, sem perceber que Jesus está voltando, sem ter essa noção clara da volta de Jesus para nos buscar. Então, a pessoa que vive como uma tonta, sem discernimento das coisas que estão acontecendo. E fala, é claro, também da bebida alcoólica. A bebida alcoólica sempre é combatida pela Bíblia, porque ela tira a pessoa do seu juízo, ela tira a pessoa do seu equilíbrio. E quando a pessoa tem um ministério dado por Deus, então ele não pode perder o foco desse ministério. Deus lhe deu um ministério e Deus tem um objetivo com esse ministério. Sempre o objetivo de Deus é a salvação das almas. E dentro desse trabalho também de salvação das almas, essas almas que se convertem precisam de conhecimento de Deus, precisam de treinamento, né? Precisam de um discipulado, precisam de ter aí um conhecimento bíblico e também serem conduzidos a um relacionamento direto com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. No tópico 2 aí, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 de Pedro 4:8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 de João 3,16. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34, 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro,
recomendado pelo apóstolo Pedro, 1 de Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2, 3. Então o amor é aí como um segredo, é como se fosse aquela mola mestra do cristianismo. Esse amor ele deve ser demonstrado também no trato com as pessoas. Veja bem, Jesus amava a todos. Agora, ele tratava de uma maneira aqueles que queriam alguma coisa com Deus, mas tratava de outra maneira aqueles que, dizendo-se pertencentes ao reino de Deus, faziam ao contrário do que o reino de Deus indica. Então Jesus tratava os religiosos de uma maneira e tratava aqueles que necessitavam, que precisavam de Deus, que queriam Deus, de outra maneira. Então essa é a diferença. Então o amor, ele repreende aqueles que não querem Deus ou que são hipócritas, representam um papel, e o amor leva-nos a amar as pessoas desinteressadamente. Não amar porque aquela pessoa vai me dar alguma coisa em troca, vai me dar dinheiro ou vai me dar uma posição. Então esse amor deve ser um amor desinteressado, para que seja o amor legítimo. O que Deus queria de nós? Será que Deus queria de nós dinheiro? Será que Deus queria de nós alguma fama? Será que Deus queria de nós algum elogio? Por que nos salvar? Por que Ele vem a nós com tanto amor, com tanta misericórdia? Será que Ele deseja alguma coisa de nós? Será que Ele precisa de alguma coisa de nós? Então esse amor de Deus é um amor desinteressado. Ele não visa ter lucro, mas é por amor que Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós. Então veja só, é esse tipo de amor que deve ser demonstrado. Então o amor não enxerga aí a condição financeira da pessoa, a raça da pessoa, a cor da pessoa, a condição social da pessoa. Então é amar a todos igualmente, agora sempre se lembrando que o amor nos leva a sermos hospitaleiros. Então, acolher aqueles que necessitam de acolhimento, ajudar as pessoas que necessitam de alimento, aí do vestuário, de uma moradia. Então nós vamos ajudar essas pessoas, vamos levar uma oportunidade a essas pessoas de terem uma vida melhor do que têm. Tópico 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4,10. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 de Pedro 4,11. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4,1, Colossenses 1, 26 e 27. Por isso os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3,10. Então a graça de Deus, que é derramada sobre aqueles que ministram, sobre aqueles que possuem alguma coisa a transmitir aos outros, ou seja, todos os crentes, porque todos deveriam ter aí os dons do Espírito Santo em operação em suas vidas. Então, veja bem que tudo isso foi dado como favor de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, o bom despenseiro é aquele que não retém para si aquele que recebeu de Deus. Ele está sempre disposto a transmitir, está sempre disposto a abençoar os outros.
ele está sempre disposto a colocar em prática o dom que está residente dele para ajudar as pessoas. Muitas pessoas recebem o dom de Deus, mas não transmitem isso às pessoas. Retêm esse dom. Ou por timidez, ou talvez por um excesso de temor aos homens, ou talvez porque tem dúvidas sobre aquilo que recebeu. Então, os homens devem ser instrumentos de Deus. O que acontece? Olha só, essa multiforme graça de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, é Cristo vivendo em nós. Então, quando nós vamos ministrar às pessoas, é Cristo quem está ministrando, na verdade. Tudo que nós fazemos não é nós que estamos fazendo, mas é Cristo quem está fazendo. Por isso a glória, o poder, a majestade, tudo pertence a Ele. Então ninguém pode ficar orgulhoso porque faz alguma coisa, porque ministra algum dom, porque tudo vem de Deus e tudo volta para Ele, como glória para Ele. Então nós somos aqui representantes de Cristo. Então nós vamos pregar, ensinar, ministrar uma cura, um batismo com o Espírito Santo, a libertação, tudo isso vem de Deus, tudo é dado por Deus, esse poder vem de Deus. Então é Cristo fazendo isso. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: olha, Teófilo, eu escrevi antes o que Jesus fazia aqui na terra, enquanto estava aqui no corpo físico. Agora eu vou continuar escrevendo a respeito de Jesus, o que ele continua fazendo, só que agora ele não faz mais através de um corpo físico, agora ele faz através de um corpo místico, que é a igreja. Então veja só, Jesus continua pregando, ensinando, curando, libertando, fazendo tudo o que ele fazia antes, só que agora através do corpo místico, que é a igreja. Veja bem, então Jesus continua fazendo a sua obra. Então nós devemos entender que esta é a grande revelação aqui. Então esse mistério que estava oculto era Jesus. Jesus vivendo em nós. Ele opera, faz tudo através de nós, porque ele mora em nós. Então Paulo diz: cada um administre aos outros o dom que recebeu. Então você recebeu aí um dom do Espírito Santo, um dom ministerial. Então administre isso às pessoas, exerça a sua função. Paulo diz para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Então veja só, é preciso despertar isso, é preciso não reter o que Deus lhe deu. Então use aquilo que Deus lhe deu para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. Lembrando, quando você está fazendo isso, é Jesus quem está fazendo. Não impeça Jesus de exercer o seu ministério. Então os homens devem olhar para nós e ver-nos como ministros de Cristo, como bons despenseiros dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus, desse amor de Deus. Então, despenseiro quer dizer aquele que guarda aquilo que Deus lhe dá para poder transmitir às pessoas. Então nós somos, na verdade, o quê? Canais de Deus, instrumentos de Deus para fazer a obra de Deus. Então, Paulo diz assim: pela igreja, ou seja, através da igreja. Não é a igreja que é a multiforme sabedoria de Deus, é Jesus Cristo. E essa multiforme, que é as múltiplas formas que ele usa para abençoar as pessoas, para salvar as pessoas, para curar as pessoas, para fazer a sua obra. São várias formas, são vários dons, são várias pessoas que ele usa. Agora, é Jesus que é a multiforme sabedoria de Deus, graça de Deus. Agora, a igreja, olha, diz que pela igreja, através da igreja, é que o mundo vai saber disso. É que as pessoas vão conhecer isso. É que as pessoas vão ver essa multiforme sabedoria de Deus revelada através da igreja, porque Jesus está em nós, mora em nós. Quem é a igreja? A igreja é formada por todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que se tornaram morada
de Deus na terra.